Shalom, shalom! Bem-vindo a este canal. Aqui você tem 2 vídeos diariamente, o nosso devocional às 6 horas da manhã e temas como este nós temos às 18 horas. Tem podcast, tem ao vivo, por isso se inscreva no canal, aciona o sininho e todas as notificações para você poder participar de tudo que acontece por aqui. Você que ama a palavra. Mateus capítulo 24 responde algumas das perguntas que nós colocamos aqui. Se você entrou querendo saber quais são as 3 profecias que ainda não se cumpriram para a volta de Jesus. Primeiro eu quero explicar para vocês que dia e hora ninguém sabe, porque Jesus nos ensinou que o dia e a hora só o Pai sabe. O que nós podemos entender é a estação. O que é a estação? Está tudo acontecendo, está tudo muito acelerado, todo o cumprimento profético. O mundo ficou assustado com a pandemia e nos últimos dias aconteceria coisas descontroladas. Não adianta ter dinheiro, ter ciência, mas o mundo por praticamente 2 anos ficou parado por causa da pandemia. E assim, eu digo, tem países que ficou por 3 anos fechado, como foi o caso do Japão. E assim a gente vê os desastres naturais e todas as coisas, guerras e rumores de guerras que têm assustado muitas pessoas. Mas falar da volta de Cristo não é para assustar, é para entender e saber o quão próximo você está. Para nos ensinar sobre isso, o Senhor, ele usou uma linguagem, para quem entende a cultura judaica, é a linguagem de casamento. Ele disse que ele iria para a casa do Pai, preparar morada. Essa é uma linguagem de casamento, porque o noivo, ele estabelecia o compromisso do noivado e ele dizia, agora eu vou para a casa do meu pai, preparar a nossa casa, porque eles moravam, eles faziam o formato de U, é como se fosse uma vila, a casa do pai no centro e toda a casa dos filhos ao redor. E então o noivo voltaria para a casa do pai e quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para buscar a noiva e fazer as bodas. Tudo isso é o que vai acontecer e que nós vamos viver. O tempo está acelerado. Como eu disse, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que ainda não aconteceu? Jesus, em Mateus capítulo 24, ele como mestre dos mestres, ele resume Apocalipse inteiro num único capítulo e Daniel. Que capacidade incrível de resumir um livro inteiro em apenas um capítulo. Mas é ele que nos inspira. Então, porque os discípulos, ele subiu no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram quais seriam os sinais para a sua vinda, e ele dividiu este sermão em 2 partes. O princípio das dores, que ainda é no tempo da graça, e a grande tribulação. O que ainda falta cumprir no tempo da graça, neste princípio das dores? Vamos ler em Mateus capítulo 24 e ele diz o seguinte, ainda dentro do princípio das dores, ele fala, olha, vai se levantar no versículo 7, vai se levantar nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Ele fala, tudo isso que você está vendo bem acelerado, desastres naturais como você nunca viu, o deserto alagar, temperaturas extremas, tudo que você está vendo, guerras que assustam, como eu já disse, tudo isso ele diz, ainda é o princípio das dores. Depois que ele fala das coisas que estão ao nosso redor, ele fala de coisas que vão nos afetar diretamente no nosso relacionamento. Ele fala que o amor vai se esfriar, que as pessoas trairão, que as pessoas, ele fala que vai ter muito escândalo. No versículo 10, está escrito, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, muito engano, muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Se a gente ler até aqui, você vai falar, tudo isso aqui já está se cumprindo.
Nunca. Quando você abre o teu perfil no Instagram, quando eu abro o meu perfil no Instagram, é tanta coisa que eu falo, Senhor, eu nunca vi tanto engano junto. Nunca vi tantas coisas dentro do corpo de Cristo. Então, tudo isso já está se cumprindo. Mas ele diz algo que não cumpriu. É a primeira profecia que ainda não cumpriu. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí você fala, não, você está errada. O evangelho já foi pregado em toda a terra, ainda mais agora que nós temos a globalização, tudo é em tempo real. Por exemplo, aqui eu estou usando este meio para poder propagar a palavra de Deus. Nós podemos, você abre o teu celular e você tem de graça, gratuito, a Bíblia com todas as versões em todas as línguas para você no teu celular. E que tempo que isso aconteceu? Então é impossível que alguém não tenha ouvido falar de Jesus. Eu quero te dizer que é o tempo que nós estamos vivendo, ainda tem muita gente que não ouviu. E eu posso te falar com certeza, porque eu sempre trabalhei com missões. Eu trabalhei na Missão Antioquia, Portas Abertas, e eu ainda estou conectada a missões, eu ainda viajo em missões e eu sei porque eu vou muito para países perseguidos, eu vou muito para a Ásia e tem mas muitos países no Oriente Médio, tem muitos países que ainda não receberam Jesus. Eu vou te provar. Quando nós falamos da janela 10x40, você pode digitar, fazer um Google e você vai ver o mapa da janela 10x40. É uma faixa no Mapa Mundi que foi assim dado este nome, porque parece uma janela e ali é interessante, pega o norte da África, entra pelo Oriente Médio, vai até a Ásia e ali são os países literalmente em que tem menos de 1% de cristãos nesses países. Países que estão se fechando cada dia mais para o evangelho. A Turquia está se fechando para o evangelho, tem menos de 1% de cristãos. No Japão, aonde eu vou sempre, tem menos de 1% de cristãos. E assim eu poderia dizer todos os países do Oriente Médio ou no norte da África e na Ásia e tantos países que ainda têm menos de 1%. Quando vai se cumprir então? Sabe, esses países precisam de um impacto, de uma igreja cheia de poder. Não é qualquer pessoa entrando nesses países. Deus vai escuta o que eu estou falando, Deus vai fazer um mover de verdadeiro avivamento. Então essa é a segunda profecia, o verdadeiro avivamento, o Espírito de Deus ser derramado, porque a segunda casa vai ter a glória maior do que a primeira casa. E quem é a primeira casa? A igreja primitiva. A igreja primitiva, em pouco tempo, ela produziu um grande impacto. Produziu um grande impacto na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, em todos os lugares, na África. Foi em pouco tempo digamos assim, uma invasão no reino das trevas e Deus implantando o seu reino. Como a igreja primitiva foi eficaz. E o que a igreja primitiva tem de diferente de nós? Muito poder, porque tinha muita oração, porque tinha muita palavra. E muitas pessoas estão esperando o grande avivamento, que eu já estou na segunda profecia. Muitas pessoas estão esperando o grande avivamento. Como? Estão esperando um grande avivamento de manifestações. Avivamento não é só manifestação. É claro que vem dons, que vem poder, mas sabe o que é avivamento? É um arrependimento em massa. A igreja se lançar aos pés do Senhor, buscar a face do Senhor, se arrepender de todo engano, se vestir de santidade. Aí sim nós vamos viver um grande avivamento. Aí sim o Senhor vai derramar grande poder. Uma igreja que volta a orar muito, porque hoje a igreja está acomodada em ouvir uma palavra aqui, outra palavra ali, palavras
que agradam o seu coração, mas não palavras que estão necessárias para o teu coração. As pessoas não querem aprender, elas vão atrás de um perfil que fale de memes ou um perfil que fale de coisas que não estão na palavra. Engano, é um evangelho coach ou um evangelho que vai simplesmente, não faz diferença, são palavras superficiais, isso não é o grande avivamento. Então nós vimos que falta uma evangelização de impacto, porque falta um arrependimento de impacto e o grande avivamento. O que falta se cumprir também? O que Jesus disse no versículo 15 de Mateus 24. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. E aí ele falou, quando isso acontecer, fujam. Então isso ainda não se cumpriu. O que não se cumpriu? O terceiro templo, porque para o anticristo estar quebrar o acordo, é necessário que tenha o terceiro templo. Para ter o terceiro templo, é necessário que o anticristo apareça no cenário mundial para estabelecer a paz entre judeus e árabes. E com esta paz que o mundo hoje clama, pelos conflitos que você tem visto no Oriente Médio, olha, mais do que nunca o mundo tem clamado por esse nível de paz. E então o mundo já está preparado para aceitar um homem que vai aparecer para trazer a solução para o mundo inteiro, que é a paz para o Oriente Médio. E este homem vai vir com uma unção para realmente conseguir este acordo de 7 anos. Todo mundo vai assinar esse acordo de 7 anos. Isso está escrito em Daniel capítulo 9. Isso está escrito em Apocalipse. Você está lendo Jesus aqui em Mateus 24, 15. E quando este acordo for assinado, a primeira coisa para agradar os judeus vai ser construir o terceiro templo, assim como foi anunciado em Ezequiel, assim como está sendo anunciado aqui por Jesus, de que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício. Vai fazer cessar o sacrifício, então o templo tem que estar construído. Então falta o evangelismo de poder para que todos venham a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Falta a construção do terceiro templo e falta também o anticristo surgir no cenário mundial. Essas são as profecias que ainda não se cumpriram, mas tenha certeza, o mundo já está preparado. Todo mundo anseia por essa paz. Agora, cabe à igreja. Enquanto o mundo está preparado para receber o anticristo, nós precisamos, neste momento, reagir e buscarmos a face do Senhor e buscarmos o verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento, como eu disse, é arrependimento, é busca do Senhor com humildade, busca da palavra. Então, sim, ele virá com o grande avivamento. Que você possa semear essa palavra para muitas pessoas. Prepare o seu coração, grandes coisas estão por acontecer. Que Deus te abençoe. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. E se você ama este assunto dos últimos dias, então na área de membros tem curso de Apocalipse, tem curso da Epístola de Judas, tem muito curso falando dos últimos dias. Que Deus te abençoe.